Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo das nossas aulas de revisão de avaliação nutricional. Esse conteúdo é uma continuação direta de um outro vídeo que está aqui no canal também, onde a gente falou sobre algumas equações que a gente utiliza para descobrir o percentual de gordura, né? Primeiro, a densidade corporal, depois, o percentual de gordura em si. Então, pegando esse gancho, vamos fazer uma breve revisão desse momento, tá? Só para a gente poder entender de novo como que eu descubro a quantidade de gordura corporal do indivíduo na prática do nutricionista, o que geralmente acontece, tá? Geralmente você utiliza as dobras cutâneas para fazer uma estimativa do percentual de gordura, né, da composição corporal. Então, a primeira coisa que você vai fazer é as dobras, ou seja, a avaliação. A avaliação. Depois que você tem as dobras, você aplica em um protocolo que descobre a densidade corporal estimada e, em seguida, a equação de Siri adaptada por Loma, que descobre o percentual de gordura corporal. Quando você usa um programa de nutrição, o programa já faz tudo isso ali por trás, né? Ele já faz automaticamente. Então, o que a gente precisa entender e que ficou do vídeo passado, dessa série aqui de dois vídeos, né? Foi a forma como as equações surgem, né? As populações, para que a gente usa e outros fatores desse tipo. Na prática, como é que funciona? Eu vou trazer alguns casos clínicos reais que eu já atendi no consultório ou em avaliações soltas, e aí vocês vão ver como que a gente consegue trabalhar isso na prática, né, depois que eu pego esse percentual de gordura. Então, primeiro, eu vou obter o percentual de uma paciente do sexo feminino de 33 anos. E ela tem essas medidas aqui, ó. A altura dela é 1,58, o peso era 59,8 e ela tinha as seguintes dobras. Antes de mostrar para vocês, só uma observação. Sempre recomenda-se fazer as dobras cutâneas em circuito no corpo, seguindo ali uma ordem específica. Essa ordem vai ser repetida duas vezes. Caso você encontre uma diferença entre a primeira e a segunda medida, e essa diferença seja de 10%, você vai fazer uma terceira medida. E nesse caso, vai utilizar a mediana das três. Caso você só utilize duas medidas, você faz a média. Então, você nunca faz só uma medida e também você não faz duas medidas em sequência. Você faz o circuito todo e pode incluir até as circunferências também, e depois você repete esse circuito na mesma ordem de preferência. Então, nesse exemplo aqui, a gente obteve esses valores das 8 dobras cutâneas que a gente trabalhou para a mulher. Lembrando que eu não faço, não é minha prática fazer o peitoral e a supraespinhal não entra aqui nesse protocolo. Se você olhar de 8,6 para 9, por exemplo, só tem 0,4 milímetros de diferença. Aqui nós estávamos utilizando um adipômetro científico, né? Por isso que ele dá quebrado. Esse valor, quando eu faço em percentual, ele não é maior que 10%. Então, só essas duas já resolveria. Assim como todas as outras medidas, tá? Mesmo essa daqui, que a diferença é de 1 milímetro, quando eu vou colocar em percentual, não dá maior do que 10%. Então, nenhuma dessas medidas teve diferença maior que 10%. Portanto, quando eu passar o slide agora, terá acontecido a média desses dois valores para cada dobra. Então, eu vou apertar aqui para passar e ele vai trazer para a gente a média, que é a dobra 1 mais a dobra 2 dividido por 2. Então, estão aqui as médias. Agora, como calcular esse percentual de diferença? Quando você for trabalhar com a nutrição aí no seu programa, você vai ter duas possibilidades que eu enxergo. A primeira, o programa vai ter três espaços para cada dobra. Quando você colocar a primeira e a segunda, ele vai te dar aqui o percentual do erro. Se for maior que 10%, você faz a terceira.
Então, no próprio programa já pode ter isso. Ou o programa vai te dar apenas uma casa e você vai ter que botar a dobra que você vai usar. Se for esse caso, você vai ter que fazer as médias à mão. E descobrir esse percentual de diferença também à mão. Como é que eu vou fazer isso? Vamos pegar o exemplo aqui da bicipital. Qual é a diferença dos dois? 0,4, ou seja, é 9,0 menos 8,6. A diferença, óbvio. 0,4. Essa diferença eu vou representar em porcentagem considerando o maior. Como é que eu faço isso? Eu vou mudar a cor para facilitar, vou trazer para cá. O 9, que é o maior, equivale a 100. O 0,4, que é a diferença, equivale a x. Se esse x for maior que 10%, aí eu faço uma terceira nota, uma terceira medida. Se não, eu deixo só as duas. Então, nesse exemplo, resolvendo esse cruzado, fica assim, ó. 9x é igual a 100 vezes 0,4, ou o inverso, não tem problema. O 9 vai para lá dividindo, né? 100 vezes 0,4 sobre 9. Você resolvendo isso daqui, vai encontrar o percentual. Geralmente a gente bota 0,4 vezes 100, também foi só uma opção minha aqui, até no slide eu deixei 0,4 vezes 100. Dividido por 9 dá 4,44. Então eu não preciso fazer uma terceira média, uma terceira medida. Sempre vai haver uma diferença, professor, na maioria das vezes, porque quando eu pinço a primeira vez, a dobra já deforma um pouco. Se eu vou na segunda, ela já vai estar mexida. Por isso que é importante terminar o circuito. Tem colega que avalia assim, pega a bicipital, faz a medida, anota, e logo depois já faz novamente, anota a segunda. Eu considero errado. De acordo com os protocolos que eu conheço, você faz em circuito para evitar essa dobra deformada, tá? Olha só esse exemplo em que você vai pegar um valor maior que 10%. Então, imagine que nesse outro paciente, a diferença foi, a primeira deu 9, a segunda deu 10,2. Então, a diferença aqui é de 1,2. De novo, qual é o maior valor? 10,2. Esse equivale a 100. O meu valor de 1,2 equivale a x. Resolvendo isso aqui, eu vou obter 12% de diferença. Então, é uma diferença maior que 10%. Eu terminei meu segundo circuito e eu vi que tem essa diferença aqui mais gritante, né? De 12%. Não é, pessoal, o 1,2, tá? Não olhem para cá. É o percentual. Por quê? Vamos supor que eu estou avaliando supra ilíaca. A primeira deu 30 e a segunda deu 31,2. É o mesmo 1,2 milímetro, mas em percentual é menor do que 10%, porque depende da região que eu estou avaliando. Então, nesse caso que deu 12% de diferença, eu vou fazer uma terceira medida. Então, suponha que a terceira medida deu 9,5. Qual é o valor que eu vou utilizar para colocar como dobra cutânea se eu tiver só um espaço para escolher? Mediana. Como é que eu faço isso? Eu organizo em ordem crescente os números e como é um número ímpar, ele vai ficar com um valor no meio. Para cá tem um valor, para cá tem um, sobrou aqui o do meio, então 9,5. Na prática, você elimina o maior e elimina o menor. A mediana será o 9,5 e esse seria o valor considerado. Voltando para o nosso exemplo, não precisamos fazer isso, ou seja, nenhum valor deu maior que 10%, então aqui estão as médias. A partir de então, eu coloco em um programa de cálculo que vai fazer uso das equações, descobrir a densidade e, em seguida, o percentual de gordura. Na prática, eu sempre utilizo 3 equações e tiro uma média do resultado, né, do resultado delas. Aqui eu vou colocar 4, que são as mesmas 4 que eu trouxe lá no outro, na outra aula. Então, primeiro aquela equação de 7 dobras para mulheres, lembrando,
do Petrosky, tá? A densidade que ela encontra aqui é esse valor com várias casas decimais que quando a gente coloca na fórmula de Siri, adaptada por Loma, você substitui a densidade aqui, no caso, né, 503 dividido pela densidade menos 459, você vai obter um valor, arredondando para duas casas decimais, de 23,47%. Um PS, aqui a estatura é em centímetros. Essas são as dobras que ela utiliza, tá? E os valores que a gente acabou considerando para essa paciente. Em seguida, nós temos a outra equação de Petrovsky, que é de 5 dobras, que encontra aqui uma densidade muito próxima daquela. Lembrando, a densidade geralmente não se arredonda, e você nem vê a densidade, na verdade. A última equação que ele aplica aqui, que é Siri adaptada por Loma, encontra 23,91. Professor, valores diferentes. A gente está falando de estimativa de percentual de gordura. Lembre, a única forma de você saber realmente o percentual da pessoa de maneira indireta seria com a DEXA. Então aqui nós estamos fazendo um arrodeio, né? Terceira equação, a de 4 dobras, que encontra uma densidade de 1,0411, tá? E no final, um percentual de gordura de 24,18%. Na prática, eu já pararia aqui e faria a média das três, né? Um programa adaptado para 3 ou 4 protocolos. Mas eu ainda tenho uma outra opção para vocês, para deixar um número par, que utiliza 3 dobras e encontra 23,1% de gordura. Então você vê que nessa paciente o percentual de gordura ele varia na casa do 23, chegando ali ao 24, é mais ou menos 1% de percentual. O que eu faço aqui? Uma média dos quatro valores. Então, 23,67% será o percentual que eu vou considerar para ela. E aqui começa a forma como eu vou dar o resultado do paciente. O programa ele vai te entregar muitas vezes isso aqui. Ou ele até entrega além, mas você tem que saber interpretar. Então vamos supor que você pegou aqui o 23. Como é que eu vou classificar esse percentual? Existe uma forma recomendada, por exemplo, por Pollock e Wilmot, 1993, que divide em sexo e idade a classificação de percentual de gordura. Então você vê aqui, ó, que em mulheres, de acordo com a idade, nós temos a classificação e os percentuais esperados, tanto para mulheres quanto para homens. Nossa paciente, ela tem um pouco mais que 23% e ela tem 33 anos. Então, ela está nessa faixa aqui, nessa classificação aqui. Por quê? Porque a próxima começa no 24. Então, o percentual de gordura dela é considerado bom nessa classificação, tá? Aqui para o sexo masculino também, nossa paciente ela é classificada como um bom percentual de gordura dentro dessa forma de trabalho proposta pelo Pollock e Wilmot em 1993. Existem outras formas de você avaliar, mas essa daqui é muito comum, olhando para a tabela, dando o resultado do indivíduo. Também é possível comparar, só um errinho aqui de escrita, antes e depois do somatório total das dobras, né? Como assim? Com todas as dobras cutâneas obtidas, você pode somar o antes e o depois. O somatório de dobras ele é bom para você fazer o paralelo, mas como uma primeira avaliação ele não vai te trazer tantos dados assim. A classificação do percentual de gordura é mais intuitivo, você vai dizer, ó, seu percentual tá bom, mas a gente pode chegar assim, 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 ou então não, seu percentual não tá tão bom, a gente tem que ir para uma categoria melhor de percentual. Então é mais fácil de você trabalhar, organizar esse resultado. Também tem a forma de interpretar o resultado da avaliação. Como é que eu vou inferir e interpretar esses resultados? Para isso, eu vou trazer alguns casos a partir de agora. O primeiro que eu chamei de caso 1.
que ele vai ter isso aqui para você analisar. Tríceps, suprailíaca e abdominal. Primeira avaliação, segunda avaliação. Você vê que tricipital diminuiu, suprailíaca diminuiu, abdominal diminuiu. Você pode avaliar o antes e depois pela soma. Mas só isso não vai te dar muita coisa para você acabar trabalhando, tá? Mesma coisa aqui no segundo caso. Ó. Primeira avaliação e segunda, todos os valores acabaram diminuindo, né? Você também não vai conseguir trabalhar tão bem assim cada caso desse só pela soma. Para você inferir os resultados, existem duas formas de interpretar essas dobras soltas aqui. Primeiro, quando elas diminuem, duas possibilidades. Ou a gordura do indivíduo diminuiu, ou a massa magra aumentou. Lembrando que dentro da composição corporal básica, o peso ele é dividido em massa gorda e em massa magra. O que determina a massa gorda aqui é o percentual de gordura. Então, se as dobras caíram, ou a gordura corporal diminuiu, ou a massa magra por baixo da dobra aumentou, a dobra se espalha, quando você vem no mesmo ponto, você pega menos gordura. Isso também é um resultado bom, claro. E as dobras quando aumentam, professor? Ou a gordura total aumenta, ou a massa magra diminui. Então, esse é o resultado ruim para a composição corporal. Você pode aumentar a massa magra sem variar a gordura? Pode. Você pode diminuir a massa magra sem variar a gordura? Pode também. Da mesma forma, você aumenta ou diminui gordura sem mexer na massa magra. Tudo isso é possível e você consegue avaliar só olhando para as dobras. Mas existe algo além. Imagine-se diante desses dois casos aqui que você avaliou os pacientes quanto ao percentual de gordura. O primeiro teve um percentual de 23,02 que caiu para 16,94. O segundo tinha um percentual de 19,99, caiu para 10,23. A princípio, os dois estão ótimos. Mas existe uma forma mais aprofundada de avaliar esse resultado de percentual de gordura, que é o seguinte: relacionar o percentual com o peso ou a massa corporal. Quando você pega o percentual de gordura corporal vezes o peso, você descobre a massa gorda. Se o cara tem 100 quilos e 20% é gordura, 20 quilos é de gordura. 80, que é o resto, é a massa magra. Então você acabou de dividir os dois componentes corporais. E aí o teu trabalho ele fica mais fácil de ser executado dentro dessa perspectiva. Então aqui no caso 1, vai ficar assim, ó. 23,02% caiu para 16,94%. Qual era o peso que ele tinha antes? Aqui eu vou te dar um dado novo. 55,9. Esse peso, junto com o percentual, ele também caiu. Então não basta só olhar para a porcentagem, né? Um erro muito comum, inclusive. Caiu também. A massa gorda também caiu. Então, todos os componentes aparentemente diminuíram, porque quando você vê a massa magra, ela também foi junto. A questão é, como que eu transformo esse peso nesse peso? É assim, ó. O paciente tem um percentual de gordura de 23,02. 23,02%, ou seja, tem um dividido por 100 aqui, vezes o peso dele, 55,9. Isso dá 12,87. O que sobra é a massa magra. A partir do momento que ele perdeu peso, caiu para 49,15 e perdeu o percentual, como o percentual de gordura é uma relação matemática com o peso, você tem que recalcular e fazer de novo a massa gorda e a massa magra. Então você vê que teve queda, só que teve queda também na massa magra.
Vamos olhar o segundo caso. Na primeira avaliação era 19%, 19,99, né? Caiu para 10,23, pesava 79 quilos, caiu para 72. Então caiu junto. Fazendo essa relação e essa, você vai obter 15,79 para 7,37. Então a gordura realmente caiu bastante. Fazendo a diferença para descobrir a massa magra, que é o resto, você tem que ele tinha 63,21 e ele aumentou para 64,63. Olhando para isso aqui, você pode responder quem teve o melhor resultado. O melhor resultado foi o caso número 2, porque ele conseguiu fazer o que muita gente briga para conseguir. Ganhar massa magra, não necessariamente músculo, mas provavelmente sim, tá? Dependendo, óbvio, do tipo de atividade que ele faz. Mas ele conseguiu ganhar massa magra perdendo massa gorda. Massa magra, nesse contexto, não seria o mesmo que massa muscular, né? Mas a questão é, você ganha um enquanto perde o outro. É o que as pessoas que não compreendem muito os conceitos da avaliação chamam de transformar gordura em músculo, né? Dois erros aí, porque você não transforma um no outro e não é nem toda a massa magra que está aqui é músculo. Mas, ok. Nesse contexto, quem emagreceu? Pergunta que geralmente se responde com os dois, já que os dois perderam peso. Para a gente poder responder isso melhor, a gente vai explorar um pouco os conceitos de emagrecimento. O problema conceitual do emagrecimento é que o próprio dicionário fala que emagrecer é reduzir o peso. Mas quando a gente aprofunda isso para dentro da avaliação nutricional, vem uma pergunta. Nem sempre perder peso garante que a pessoa está magro, certo? A pergunta seria essa. Perder peso é garantia de ficar mais magro quando eu penso no ponto de vista massa gorda e massa magra? Não é, porque eu posso perder peso apenas da minha massa magra. E aí eu não estou emagrecendo, pelo contrário, em termos proporcionais, eu estaria engordando, né? E você ganha uma proporção de gordura corporal maior, podendo até mesmo aumentar o seu percentual de gordura. Lembrando que o percentual de gordura é um conceito matemático dentro aqui do que a gente está trabalhando. Por exemplo, isso acontece muito com indivíduos que fazem dietas muito restritas, né, restritivas. Elas perdem muito peso, até perdem gordura, mas em sua maioria é água. Nesses casos, pode ser que o percentual de gordura até aumente. Matematicamente, ele é muito dependente do peso e da quantidade de gordura e massa livre, né, massa corporal magra que o indivíduo possui. Então, emagrecer no nosso contexto é fazer um aumento relativo ou absoluto da massa magra ou massa livre de gordura. Como assim? Um aumento relativo é assim, ó. A massa magra está igual, mas a massa gorda caiu. Então, proporcionalmente, o indivíduo agora ele tem mais massa magra do que tinha antes, né? Porque a gordura ele acabou perdendo. O aumento absoluto, que é o mais robusto do ponto de vista quantitativo, é quando a massa magra ou livre de gordura aumenta diretamente. Então, era 56 quilos, passou para 58, mesmo que a gordura corporal se mantenha. Então, você tem aí um aumento absoluto dessa massa. E quando você trabalha com essa perda de peso, né, essa proporcionalidade, a literatura te dá uma proporção ideal para perda de peso no processo de emagrecimento, para dizer que você perdeu peso de uma maneira ali ou saudável ou com qualidade, que eu acho que seria o termo mais interessante. Cada porção de massa magra que você perde, você precisa perder 3 a 4 porções de massa gorda. Lembrando que geralmente em protocolos de perda de peso, dificilmente a massa magra vai aumentar. Ela até pode aumentar em algum grau ali, mas tem um limite.
você ganha mais massa magra em processos de superávit, né? Buscando ali uma hipertrofia, por exemplo, ou um ajuste de glicogênio, creatina muscular, enfim. Geralmente, quando se faz um protocolo para quebra, né, para perder peso, você acaba perdendo os dois. A proporção que a literatura dá é que a cada uma porção de massa magra que você perca, 3 a 4 de massa gorda devem ser perdidos também. Em um exemplo prático, o indivíduo que perder 4 quilos, para se dizer com uma perda adequada, teria que ter perdido 1 quilo de massa magra e 3 de massa gorda, que seria uma proporção de 3 para 1. Ou 0 de massa magra para 4 de massa gorda, que seria aí a proporção de 4 quilos, né? O que seria ruim? Você perder 2 de massa magra, 2 de massa gorda, porque aí ficou uma proporção 1 para 1, né? Cada uma porção de um, você perdeu uma porção do outro. E o pior, perder mais massa magra do que massa gorda. Então, perder peso pressupõe um déficit calórico, que por sua vez é anti-anabólico. Então, nesse caso, você aceita a perda de massa magra, só que dentro dessas proporções. Quando a gente analisa o dado aqui que a gente trouxe, a gente vê o quê? O primeiro caso perdeu 6,08% de gordura. Isso refletiu em uma perda de peso de menos 6 quilos, perdeu 4,54 de massa gorda e 2,21 de massa magra. Esse resultado poderia ser melhor, ficou ainda na proporção 2 para 1, o que não foi tão interessante assim. Enquanto que o outro caso, a gente nem aplica a proporção, porque ele perdeu mais massa gorda e ganhou massa magra, compensando ali, ficando com 7 quilos a menos. Então, esse aqui emagreceu com um resultado excelente. Temos mais dois casos aqui para mostrar. O caso 3, que vocês vão ver que teve uma variação pequena de percentual de gordura, passando de 60 para 55 quilos e meio, perdendo 4 quilos e meio. Massa gorda passou de 17,59 para 15,76, ou seja, perdeu 1,83%. E a massa magra caiu de 42,41 para 39,74. Esse resultado você não pode dar como um emagrecimento. Ele perdeu peso, mas você vê que ele perdeu mais massa magra do que massa gorda. No quarto caso, nós temos um fato interessante aqui. Nesse exemplo, o percentual de gordura subiu. Mas o paciente, quando chega numa avaliação, aqui não era um plano nutricional, né? Esses dois eram só avaliações soltas. Os planos eles estavam fazendo sozinhos, bem restritivos até. O primeiro dado que ele pega, que ele chega, não é o percentual de gordura, é o peso. Então ele chegou para você lá e disse o seguinte, perdi 3 quilos. Me pesei ontem, hoje, agora, né, e tal. Perdi 3 quilos, excelente, tô ótimo, papapá. Caiu de 82,2 para 85,2. Só que o percentual de gordura subiu. Como o percentual é uma relação matemática dentro do peso, você vai ter que fazer essa proporção aqui de novo e vai descobrir o quê? Que a massa gorda não variou. O que ele perdeu de peso foi exclusivamente massa magra. Então, o primeiro indivíduo não emagreceu, o segundo indivíduo não emagreceu. Desses dois, né? O caso 3 e o caso 4. E observando um pouco mais do caso 4, fica uma dúvida. Como é possível que a massa gorda tenha se mantido, mas quando você olha as dobras, algumas aumentaram, olha só. Tricipital até diminuiu, mas subescapular aumentou. Axilar média aumentou. Suprilíaca aumentou. Coxa aumentou e panturrilha aumentou. Como é que as dobras cutâneas aumentam e a gordura corporal total fica igual, fica a mesma? É porque como você tem uma estrutura corporal completa, a massa magra ela vai sendo perdida
e a gordura de certas regiões vai se redistribuindo. Quando você vai naquela mesmo local que você pinçou a primeira vez, você puxa mais gordura corporal. Então, em termos de gordura no corpo, ficou igual. Mas como a massa magra diminuiu em certas regiões, a gordura acabou se concentrando ali, fazendo com que as dobras aumentassem. Então, isso aqui a gente respondeu lá atrás. Ó. O percentual pode aumentar sem que a massa gorda aumente, porque o percentual depende do tamanho das dobras e é uma relação matemática com o peso do indivíduo. No caso aqui, como ele perdeu peso, você vê que relativamente agora ele tem mais gordura corporal, um percentual maior. Apesar de absolutamente ainda estar igual. Então esse foi um resultado péssimo, tá? Então é assim que você faz para avaliar o resultado de um paciente adulto. Sempre pega o percentual, transforma em massa gorda, transforma em massa magra e compara o antes e depois desses valores. Ok? Para fechar esse bloco de aulas de avaliação nutricional, nós vamos falar um pouco do indivíduo idoso, tá? Que aí finaliza as nossas fases, né, do ciclo da vida. O idoso é definido pela Organização Mundial da Saúde como aquele indivíduo de 60 anos ou mais, né? Uma fase da vida que tem muitas manifestações de mudanças biológicas ou ainda aparecimento de fatores consequentes de um comportamento que a pessoa teve aí no longo prazo, né? Nesse caso, a avaliação nutricional ela vai se adequar às mudanças que essa idade traz para o indivíduo. Os idosos eles constituem o risco, um grupo naturalmente de risco nutricional, e esse risco é resultado de fatores fisiológicos, sociais, psicológicos e econômicos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as alterações biológicas para contextualizar o que a gente vai apresentar como avaliação nutricional. Um dos principais pontos de alteração biológica que ocorre com o decorrer da idade é a conhecida diminuição da estatura, que é estimada ali de 1 a 2,5 centímetros por década após os 40 anos. Essa alteração geralmente é decorrente de alguns fatores, como a diminuição do espaço entre os discos vertebrais, o achatamento das vértebras, a acentuação da cifose ou da lordose, aí faz com que a pessoa diminua um pouco, ou ainda a acentuação da escoliose, sendo o último fator aqui o arqueamento dos membros inferiores. Então, nós temos algum desses fatores que pode causar o problema da diminuição da estatura no indivíduo idoso, né? Outro importante ponto de alteração biológica que é pertinente para nós é a composição corporal, uma alteração que é decorrente do perfil hormonal do indivíduo modificado, do aumento da gordura corporal do paciente, da redução da massa óssea e da massa muscular, além da perda de água intracelular. Então, o que acontece resumidamente com composição corporal? A pessoa tem um perfil hormonal modificado que faz com que a gordura corporal aumente, a massa muscular, consequentemente a massa magra, diminua, inclusive ele perde água também, ó. Então, esses três aqui, junto com a massa óssea, são considerados a massa magra, que cai, e a massa gorda aumenta. Então, é essa a composição corporal do idoso. Mais gordura e menos massa magra. A única estrutura que não muda é a água extracelular. Porque você vê que a gordura aumenta, os tecidos diminuem, os ossos diminuem e a água intracelular diminui. Comparando de 25 a 75 anos. Só que temos também outras alterações. Como o cérebro ele está dentro de um local que contém água, né, e é o que mantém o cérebro ali no canto, quando você tem essa perda líquida, o cérebro acaba sofrendo também. Então ele acaba tendo falhas que vão piorando caso o indivíduo já tenha algum problema neurológico nessa fase. Com relação à gordura,
ela, além de aumentar, também é redistribuída. Ela diminui o acúmulo nos membros e se concentra preferencialmente na região abdominal do paciente, tá? Então você vê a região central ali, o abdômen maior, né, aumentado. Por conta da perda de água muscular, de água corporal, perdão, e de massa muscular, a taxa metabólica basal também acaba caindo com o passar dos anos. Então você tem uma série de modificações que podem acarretar ou se juntar à sarcopenia, que é o que a gente vai abordar a partir de agora, tá? A sarcopenia, pessoal, não vou falar com muito aprofundamento aqui, que não faz parte muito do escopo só da avaliação nutricional, mas tem um componente que a avaliação nutricional pode encontrar, né, determinar da sarcopenia, tá? Então, a sarcopenia, ela é uma síndrome caracterizada por um processo de perda progressiva e generalizada de três coisas relacionadas à massa muscular, não é massa magra: tecido, força e função. Essa sarcopenia, esse fenômeno, ele está ligado ao processo de envelhecimento, o que faz com que muita gente ligue a sarcopenia ao idoso, tá? Mas não somente. A sarcopenia também está ligada ao trauma ou à doença, o estado crítico. Qualquer situação que aumente o catabolismo ou o metabolismo do indivíduo pode levá-lo à sarcopenia. É inerente ao idoso como parte ali do processo de envelhecimento, uma tendência maior? É. Mas em pacientes de UTI, e eu já atendi vários, por exemplo, você percebe uma sarcopenia e ele não é idoso. Inclusive, fazendo um parêntese, há uma ferramenta chamada SARC-F que verifica justamente a sarcopenia nos indivíduos hospitalizados. Então, não é só do idoso, tá? Após os 40 anos, você tem uma estimativa de que 1% de força e massa muscular é perdida por ano. Esse fator, sarcopenia, no indivíduo, seja ele idoso ou hospitalizado, vai ser um risco para desfechos adversos, como incapacidade física, piora de qualidade de vida e o desfecho que a gente mais quer evitar numa internação, por exemplo, a morte. Níveis de atividade física corretos podem conter o avanço da perda, ao passo em que injúrias graves ou doenças graves podem alavancar essa perda. Então, o idoso, se ele tiver uma sarcopenia, ele pode acabar tendo mais dificuldade nessa fase da vida. Assim como um indivíduo adulto que tem pouca massa muscular, mesmo sem ser sarcopênico, ele já está propenso caso ele tenha uma internação. O idoso, como eu falei, ele tem uma série de fatores de risco que já o colocam em uma necessidade de uma observação nutricional maior. Primeiro, alteração de percepção sensorial, que o indivíduo acaba tendo e ele não consegue mais sentir que, por exemplo, vou falar depois, ele está com sede, né? Sensibilidade à sede fica reduzida. Ou ainda, alterações neurológicas, esquecimento, agressividade, todos esses fatores que vão aumentar, inclusive, o próprio estresse dele. Perda de dentição ou ainda a utilização de prótese, apesar desse último, caso esteja tudo certo, não tem problema, ele vai comer normal. Restrição de mobilidade junto com comprometimento motor, duas coisas que o idoso acaba tendo dificuldade e o colocam em risco, porque aumentam a atrofia muscular, aumentam a taxa de osteoporose, porque o osso ele também precisa do impacto para fazer a sua remodelação. Uso crônico de medicamento, o idoso pode estar sofrendo com muitos colaterais de remédios. Todo remédio tem o seu efeito colateral, seja leve ou não, e o isolamento social, que pode prejudicar ainda
a questão neurológica. Para a gente falar de antropometria, nós vamos relembrar o peso e a altura, só que em um outro contexto. Muitos idosos não vão conseguir cumprir as exigências de peso e altura que a gente está acostumado a fazer, ou seja, balança e estadiômetro. Nesse caso, você vai obter muito a forma indireta de peso e altura. Tem até aula no YouTube aqui sobre estimativa, né, de peso e altura, apesar de eu ter falado no contexto do paciente hospitalizado. Se você não conseguir pesar ou medir o idoso, seja na casa dele, seja no seu consultório, a técnica é a mesma, fazer a equação de predição. Então, para o idoso, você vai trabalhar igual o adulto, no peso atual, que a gente viu nesse bloco de avaliação nutricional, peso usual e perda de peso, que a gente viu no outro bloco, onde eu falo muito mais da avaliação no hospital. Circunferência de cintura é a mesma coisa. Dobra cutânea de tríceps é a mesma coisa. CB, CMB e AMB, que a gente não falou muito nesses blocos, é a mesma coisa. E o percentual de adequação. Tudo isso aqui a gente já viu, com exceção do 2 e do 3, como eu falei, é no bloco do paciente hospitalizado, também tem os vídeos aqui para você ver, mas tudo é igual para o adulto e para o idoso. O que é específico para o idoso, professor? Primeiro, o peso e a estatura no sentido de estimativa, tá? Então, muitas vezes você vai precisar estimar o peso e a altura desses indivíduos. Ok, mas o trabalho com peso e altura é o mesmo, ou seja, IMC. O IMC você vai obter da mesma forma, seja fazendo o peso e altura reais ou o peso e altura estimados, só que o que muda é a referência do IMC. Por que a referência muda? Porque o IMC ele muda em decorrência da composição corporal. Então nós temos aqui corporal. Nós temos aqui a proposta de Lipsitz, 1994, que só traz 3 classificações, começa no 22, acaba no 27. O obeso não aparece para o idoso. Então, algumas ferramentas chamam aqui de excesso de peso, o que é o sobrepeso. Enquanto que obesidade é uma diferenciação só mais para o adulto. Com base nessa referência, o IMC médio do idoso é 24,5. Então, a mesma coisa, calculou, classificou, a diferença é que a classificação muda. CB e CMB. Qual é a diferença? No idoso, nós temos uma tabela de percentil 50 da CMB específico dos 60 aos 80 anos. O resto é igual. Você vai fazer o percentual de adequação da mesma forma, tá? O carro-chefe da avaliação antropométrica no idoso é a circunferência de panturrilha. É dita, inclusive, como a medida mais relevante para a avaliação antropométrica, porque é ela que sensivelmente percebe melhor a mudança de massa muscular nesse público. Eu estou falando realmente de massa muscular. Quando você faz circunferência de panturrilha, você verifica mudanças de massa magra que ocorrem com a idade, só que nessa região específica, a perda de massa magra, ela é caracterizada ou traduzida em perda de massa muscular, pela região específica que você está trabalhando. Então, a circunferência de panturrilha é um indicador de sarcopenia, no qual a medida limite vai ser 31. Valores abaixo de 31 no idoso, pelas referências, indicam perda de massa muscular. Enquanto que valores a partir de 31 indicam o indivíduo sem perda de massa muscular. Existe uma atualização por ali por 2018, inclusive brasileira, que coloca outros valores. Por exemplo, para mulheres,
33 como limite, para homens 34. Mas o 31 ele ainda é muito reconhecido e utilizado. A questão sobre a circunferência de panturrilha que eu gosto sempre de trazer é a seguinte: esses pontos de corte, pessoal, eles não se aplicam ao adulto por conta dos estudos que validaram esse ponto. Porém, um adulto que interne com uma panturrilha baixa, ele é sim um fator de risco, ou um indivíduo com um fator de risco para sarcopenia. Mesmo que o 31 eu não possa usar como padrão para o adulto. Que isso fique claro. Não existe um ponto de corte específico ali para o adulto, né? Não seria esse 31 até onde conhecemos, mas se você tem um paciente adulto que a circunferência de panturrilha dele fica dando baixa, ele é um risco. Tá? Ele está em risco de sarcopenia. Para diagnosticar sarcopenia, seria necessário você combinar 3 fatores: a perda de força e função muscular e a perda de massa muscular como um critério confirmatório. A massa muscular você faz com a circunferência de panturrilha no adulto. Quando o indivíduo tem uma combinação de força muscular baixa, quantidade ou qualidade muscular ruim e baixo desempenho físico, você já tem uma sarcopenia dita como grave. Para a gente poder fechar, como é que eu descubro a força? Apesar de não ser antropometria, eu falo sempre nessa aula desse material que é o dinamômetro, que é utilizado para verificar a força de preensão do indivíduo. Existem algumas tabelas que trazem referências para isso, né? Não vou colocar aqui, apenas para vocês verem o que é e entenderem que nos idosos essa medida é usada para avaliar a capacidade funcional. E se você está trabalhando no hospital com um paciente internado, você pode pedir simplesmente para que ele aperte sua mão e sentir subjetivamente a força que ele tem. Ok, então essas são as considerações de antropometria específicas para os idosos. Chegamos ao fim do nosso bloco, tanto por hoje quanto pelo canal, né? Os blocos de avaliação nutricional mais atuais já estão completos, então você pode assistir e rever quantas vezes precisar e quiser. Fico por aqui, me despeço, espero que todos tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, que eu tento responder o mais breve possível. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.